seu tempo. Ezequias não era um rei qualquer. Ele foi um dos maiores reformadores de Judá. Ele reabriu o templo, quebrou as colunas de idolatria, enfrentou o Império Assírio com fé. Ele representava a esperança de uma nação. No auge da sua maturidade e influência, ele adoece. A crise não veio aqui para ele quando ele estava longe de Deus, mas quando ele era muito necessário. Ezequias era o pilar de Judá, mas esse pilar estava prestes a cair. O profeta Isaías traz a notícia que ninguém quer ouvir: morrerás e não viverás. E fala para ele colocar a casa em ordem. No hebraico e no contexto geral, colocar a casa em ordem significa fazer o testamento, definir o sucessor, resolver pendências familiares e espirituais. Mas colocar a casa em ordem aqui nessa passagem fala com a gente de uma forma muito mais profunda, que vai muito mais além. Não é sobre documentos, é sobre relacionamentos, é sobre eternidade. É não deixar mágoas pendentes, palavras que não foram ditas, pecados que não foram confessados. A morte, ela é certa, ela chega para todos nós, mas o estado da nossa alma, da nossa vida, nossa casa é uma escolha nossa. Ezequias, ao receber essa notícia, ele não discutiu com o profeta Isaías. Ele fez algo extraordinário, ele virou o rosto para a parede e ele chorou. Ele foi falar diretamente com o autor da vida, o único capaz de mudar qualquer sentença. E no secreto, ele apresentou a sua fidelidade, as suas lágrimas, a sua oração. E aqui está o poder da oração e da entrega. Deus responde à sua oração e também às suas lágrimas. As lágrimas do rei Ezequias confessavam a sua total dependência, não eram lágrimas rasas. Deus diz: eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Deus concede 15 anos extras ao rei, mas ele ainda assim, ele pede um sinal para ter certeza de que era Deus que estava falando novamente através da boca do profeta Isaías. O relógio de Acás era uma herança do seu pai ímpio. Deus usa esse relógio para falar com Ezequias. Ele faz retroceder 10 degraus. O sol ia batendo e ali ia se calculando o tempo. E quando Deus faz voltar a sombra, ele está dizendo: eu tenho o poder para restaurar o que o passado consumiu. Se Deus pode mover o sol e o tempo, ele pode estender a sua história para que o propósito se cumpra. Após ser curado, Ezequias escreve um cântico de gratidão. Ele confessa que a sua alma foi tirada do poço da corrupção. Ezequias entendeu que a vida é um vapor. Ele passou a valorizar cada fôlego como uma oportunidade de louvar a Deus. E louvor não é apenas sobre uma canção, isso é apenas um detalhe. Fala de um cultivo, de um jardim. E é necessário voltar lá no Éden para entender. E ir de Gênesis a Apocalipse para entender o que é o verdadeiro louvor. A história de Ezequias nos deixa uma lição vital. Nós nunca sabemos quando o profeta baterá à nossa porta com uma notícia final. Que nós não viemos a receber más notícias para ter que virar o nosso rosto para a parede. Que nós não viemos esperar o fim para colocar a nossa casa em ordem. E que possamos valorizar cada segundo, cada minuto da nossa vida. Valorizar os nossos dias, porque eles são uma semente para a eternidade. O milagre de Ezequias era um chamado a um alinhamento muito mais profundo. Se Deus nos desse apenas 15 anos, mais 15 anos, como nós gastaríamos esse tempo? O relógio de Deus está marcando, mas o Senhor do tempo, ele sempre ouve a oração daqueles que se viram para a parede e o buscam em espírito e em verdade. E ele busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e que sabem que tem uma missão a cumprir nessa terra. E a minha oração hoje é só uma: use o seu tempo com sabedoria, desfrute da sua vida, não desperdice a sua vida, pois foi Deus que te confiou, Ele te deu esse grande presente chamado vida.